Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Krishna. Eu sei que vocês esperavam encontrar aqui o professor Eugênio nessa última aula do nosso curso, mas ele mandou um abraço a todos vocês e, por motivos pessoais, ele não vai poder comparecer a essa aula e me delegou a missão aqui de estar finalizando o nosso curso de Banco de Dados 2 e eu espero cumprir aí essa aula com a mesma qualidade com que ele veio trazendo aí ao longo do curso, né? Então a gente vai começar essa aula de hoje indo aqui ao quadro para uma pequena revisão sobre a aula de projeto físico. Bom, na aula passada vocês tiveram alguns conceitos bastante importantes de projeto físico, né, que são fundamentais para a formação de um banco de dados, né? Esses conceitos foram regras de normalização, né? A gente viu que as regras de normalização, elas são determinantes no desempenho de um banco de dados, né? Por quê? Porque o banco de dados trabalha de forma relacional, né? Toda a matemática relacional, ela só funciona bem se os conjuntos, que são as tabelas, né, são os conjuntos, eles estiverem normalizados. A gente viu o conceito de regras de negócio. Regras de negócio, vocês podem expressar elas através de disparadores ou de procedimentos armazenados, né? Então, nós temos aqui as regras de negócio e temos aqui os disparadores, que aqui está em inglês, trigger, né? E temos também os procedimentos armazenados, ou também normalmente chamado em inglês storage procedures. Normalmente a gente coloca bastante regras dentro destes triggers e storage procedures para evitar ter que subir essa regra para a camada de aplicativos. E assim a gente realmente consegue garantir a consistência do banco de dados, independente de qualquer programa aplicativo que esteja sendo feito sobre esse banco de dados. E também no nível de projeto físico, a gente viu que as políticas de segurança, né? Então, o banco de dados, normalmente eles oferecem, os SGBDs, normalmente eles oferecem políticas de segurança bastante refinadas, em termos de que tipos de usuários que podem acessar que tabelas, que podem executar que procedimentos armazenados. Normalmente eles te dão bastante recursos nesse sentido, né, para que você possa prover os seus aplicativos de tal forma que cada aplicativo só acesse a parte do banco que realmente lhe for pertinente. Todas as regras em termos de projeto físico, elas têm muito sentido quando a gente trata de grandes volumes de dados. Para bancos de dados muito pequenos, praticamente qualquer coisa que você fizer vai funcionar, tá? Então, todo esse nosso estudo de projeto de banco de dados, ele tem um foco muito em cima de volumes de dados. Quando você vai trabalhar com tabelas na casa de ordem de milhões de registros, então, realmente, todo esse estudo faz bastante diferença, né? Vocês viram também a parte de estrutura das tabelas e dos índices, né? Que a gente viu que normalmente a estrutura mais utilizada são as árvores B+, em que a gente tem os registros lógicos alocados nas folhas, né, dessa estrutura de árvore B+, né? E essas folhas, elas estão alocadas em páginas físicas, né, do sistema operacional, e também foi visto o conceito de índice e de chave primária. E agora a gente vai começar com a aula de hoje, em que nós temos, eu vou voltar aqui para falar diretamente a vocês, e nós temos aqui nessa aula de hoje o objetivo de solidificar o conhecimento que foi adquirido ao longo do curso. E, para isso, a gente vai utilizar dois exemplos, né?
Na apostila de vocês, qual vai ser a metodologia que a gente vai usar? Na apostila de vocês, vocês têm lá um exemplo de alocação de recursos em projetos e também tem um exemplo de uma empresa de transporte, que presta serviço de transporte para outras empresas, né? O exemplo de alocação de recursos em projetos está feito utilizando a metodologia do IDEF 1X. E o outro, o da empresa de transportes, na apostila, ele está feito utilizando o MER, né? Nessa aula de hoje, eu procurei colocar os dois exemplos segundo as duas metodologias, ou seja, nós vamos fazer dois projetos de bancos de dados, tá? Primeiramente, a gente vai fazer o mais simples, que é o de alocação de projetos alocação de recursos em projetos. Primeiro, segundo o IDEF 1X e a seguir, segundo o MER. E em seguida, nós vamos fazer o exemplo da alocação da empresa de transportes. Primeiro, segundo o IDEF 1X e em seguida, segundo o MER. E nesse meio tempo, o professor Luca vai estar passando para vocês também algumas informações administrativas. Então, vamos voltar aqui ao quadro. Bom, o MER, ele é uma notação gráfica, né? O MER, ele é uma notação gráfica. A gente consegue fazer o projeto do banco de dados no MER. Só que ele não te define que passos seguir para conseguir chegar a esse projeto final. Ele não te define isso. Já o IDEF 1X, ele é um modelo um pouco mais recente, né? Então, ele, além da notação gráfica, ele também compreende um processo de desenvolvimento. Ele te apresenta um modelo de notação gráfica e ele também te diz como você tem que projetar o teu banco de dados. Ou seja, que passos você tem que seguir para conseguir chegar naquela notação gráfica final, que é a partir da qual você vai derivar para o teu modelo físico, né? Então, isso aqui é muito importante, essa é a grande diferença. Ele determina um processo de desenvolvimento que tem que ser seguido. Bom, na fase 0, a gente tem aqui um modelo descritivo, né? No início, a gente tem um modelo descritivo. Nesse primeiro exemplo, a gente tem o exemplo de empregados que são alocados em projetos, tá? Então, aqui está a descrição do nosso problema. Empregados são alocados em projetos de diferentes tipos. Projetos possuem diversas atividades e atividades possuem tempo inicial e um tempo de duração, né? Por aqui a gente já poderia, estou até sublinhando aqui, a gente já pode até adiantar e determinar fortes candidatos a serem entidades, né? Bom, a fase 0.1 do IDEF 1X, nessa fase a gente tem que definir os objetivos da modelagem, né? Então aqui a gente pode escrever, né, como está descrito aqui, para se atingir os objetivos da modelagem, nós precisamos definir quais são esses objetivos. Então a gente está dizendo aqui que é obter a estrutura de dados para um banco de dados que suporte a gerência de pessoal alocado em projetos, né? Então, é muito importante você definir bem esse objetivo, inclusive porque ele determina bastante o escopo do teu projeto, o escopo do que teu banco de dados vai abranger, tá? Então, uma pessoa que vai ler a documentação do teu banco de dados, ela eventualmente, um profissional que não seja da área de banco de dados, ele não precisa ler a tua modelagem, porque ele talvez não consiga entender. Mas se ele ler o teu objetivo e ele for bem claro e determinar bem o escopo, ele vai conseguir entender bem. Na fase 02, nós temos o
plano de modelagem, ou seja, como que nós faremos a modelagem. Nesse exemplo aqui, por ser um exemplo muito pequeno, e ele vai ser feito em apenas 1 hora, que é o tempo aqui da nossa aula, e por uma única pessoa. E isso está descrito. O negócio é que no IDEF 1x você tem que atender a todas essas fases, né? Você tem que descrever cada uma dessas etapas. Na fase 03, nós temos a organização da equipe. E a gente tinha visto na aula de projeto IDEF 1x que ele determina figuras como o gerente, o modelador, o revisor e o especialista, né? Quem são essas figuras? O gerente é o gerente do projeto, o modelador seria quem vai realmente criar o modelo, né? Todas as regras de criação do modelo. O revisor vai ser alguém responsável por validar o modelo e o especialista normalmente é uma pessoa que entende do negócio sobre o qual a gente está querendo modelar. Então, se você vai fazer um modelo sobre uma fábrica de componentes eletrônicos, o especialista é o cara que entende sobre fábrica de componentes eletrônicos, né? E ele tem que fazer parte da equipe de projeto. Um tópico muito importante é a coleta de material fonte, né? Então, o IDEF 1x, ele prevê que você deve coletar e documentar, né, todo o material que você conseguir para o seu projeto do banco de dados. Porque o seu projeto de banco de dados ele é feito em cima de reuniões e de materiais que você coleta. Então, aqui nesse exemplo, nós temos aqui uma planilha, né, porque provavelmente antes da gente fazer esse banco de dados, né, esse controle era feito numa planilha eletrônica, como no Excel, por exemplo. Então, essa planilha é um ótimo exemplo e que deve estar documentado junto ao projeto, né? É um ótimo exemplo de um passo importante para a gente conseguir chegar no projeto final. Então, nós temos aqui, por exemplo, nessa planilha, uma funcionária, Giovana, cujo CPF é 4294 e que ela é a gerente num projeto de controle de estoque, de sistema de estoque, né? E a gente tem também a mesma Giovana, né, com o mesmo CPF, e ela exerce a atividade de analista num outro projeto, num sistema de RH. Então, você vê que uma pessoa, por esse exemplo, a gente consegue ver que uma pessoa pode exercer diferentes atividades em diferentes projetos, tá? Isso é uma informação muito importante para a nossa modelagem, né? A gente vê aqui também que a data inicial, ela é da Giovana no sistema de RH. E o tempo alocado dela, aqui de 20 dias, por exemplo, é da Giovana na atividade de analista aqui no sistema de RH, né? Aqui também o tempo alocado dela é da Giovana na atividade de gerente no sistema de estoque, tá? Então, esse é um exemplo de um documento relevante ao projeto. Então, na fase 1, nós teremos a definição das entidades, né? Então, os sujeitos encontrados no modelo descritivo, que foram aqueles que eu já tinha previamente sublinhado, eles são pré-selecionados para serem entidades, né? E o IDEF 1x, ele prevê que a entidade ela tem que seguir esse modelo aqui. Você dá uma identificação da entidade, uma numeração para ela, identidade 01. Né? Uma entidade 01 vai ser a entidade projeto. E você descreve a entidade. Então, a entidade projeto é uma entidade que representa instâncias de projetos, né?
instância de um projeto. A entidade 02 vai ser a entidade empregado. E aí você tem que descrever, tem que colocar a definição no teu modelo. O que é a entidade empregado? Ela representa os empregados da empresa. E a gente vai ter a entidade 03, que vai ser a entidade atividade, né? E você vai descrever também o que é atividade na sua documentação. E, finalmente, nós temos aqui, uma vez criadas as entidades, a gente vai ter a fase 2, em que a gente vai definir os relacionamentos entre essas entidades, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é uma matriz, né? Tá aqui uma matriz de relacionamento, em que a gente põe aqui nas linhas todas as entidades e nas colunas também todas as entidades. E a gente marca com um X as entidades que têm relação uma com a outra. Então, projeto, né, tem relação com empregado. Projeto possui empregados, atividades têm empregados, empregados estão alocados em projetos. Então, a gente marca essas relações na nossa matriz de relacionamentos. E, a partir daí, essa é a representação gráfica, né, na fase 2.2 do IDEF1X, a gente tem a definição dos relacionamentos de uma forma gráfica. A partir da nossa matriz de relacionamentos, a gente representa os relacionamentos, né? Então, aqui a gente tem relacionamentos não identificadores, né? Então, a gente está dizendo que projeto aloca empregado, empregado está alocado em projeto, empregado faz atividade, né? Empregado faz atividade, atividade tem empregado, né? E só que o que acontece? Esses relacionamentos aqui, eles são não identificadores. Por quê? Porque um projeto pode ter muitos empregados e um empregado pode estar alocado em muitos projetos, ou seja, é uma relação de N para N, em que a gente não consegue transformar dessa maneira como está para o projeto físico. Então, a gente tem que passar por um processo que é feito na fase 3, em que a gente tem a definição das chaves. Então, na fase 3, na fase 3.1, a gente vai ter o refinamento dos relacionamentos não específicos, tá? Então, esse relacionamento em que tinha não identificador entre projeto e empregado, ele é quebrado em... A gente cria uma entidade associativa projeto-empregado e a gente vai ter, então, um relacionamento identificador, em que projeto aloca projeto-empregado, né? O empregado está alocado, né, na entidade associativa projeto-empregado, né? É uma forma da gente conseguir, então, representar uma relação N para N, criando aqui uma relação de 1 para N e outra relação de 1 para N, né? Por outro lado, a gente pode cascatear esse processo de refinamento. Por quê? Porque as atividades, elas são feitas por empregados que estão alocados em projetos. Então, assim, esse processo de refinamento dos relacionamentos não específicos, a gente vai cascatear, criando uma terceira entidade, uma segunda entidade associativa, que vai ser projeto, empregado, atividade. Então, a gente tem que a atividade é feita por quem? Por um empregado que está alocado numa atividade pertencente a um projeto, tá? Então, a gente tem aqui, né, uma entidade associativa e a sua relação. E a entidade projeto-empregado faz um projeto empregado-atividade. Então, a gente conseguiu, finalmente, refinar isso a um nível que dá para a gente
finalmente, esse aqui já é o nosso modelo já lógico, né? E é portável para o modelo físico, né? Bom, na fase 3.2, a gente teria a representação das visões funcionais, né? O que são as visões funcionais? São formas, são visões em que a gente pode simplificar, né, o nosso modelo. Então, se a gente tiver modelos muito grandes, com muitos atributos ou com muitas entidades, a gente pode simplificar e criar visões mais simplificadas do modelo. Como esse nosso modelo já é muito simples, a gente não vai precisar criar visão nenhuma, né? Mas você descreve isso, não é necessário. Na fase 3.3, nós temos a identificação dos atributos chaves, né? Então, nós teremos aqui, para a entidade projeto, né, a gente identifica que o número do projeto vai ser o atributo chave. Para a entidade empregado, nós teremos que o CPF vai ser o atributo chave dele primário. Para a entidade atividade, nós teremos um código de atividade como atributo chave, né? E eu vou aqui falar diretamente com vocês, né, sobre as entidades associativas. Então, nas entidades associativas, o que vai acontecer? A gente tem as chaves migradas, né? Então, nas entidades associativas, a gente tem as chaves migradas, que elas foram criadas para poder para poder fazer um relacionamento específico, por exemplo, entre projeto e empregado. Então, a gente tinha um relacionamento não específico entre projeto e empregado e a gente teve que criar uma entidade associativa projeto e empregado. Ela vai ter o quê? Ela vai ter a chave com o número do projeto, a chave dela vai ser composta, né? Ela vai ser composta por o quê? Pela chave primária da entidade projeto, que é o número do projeto, mais a chave primária da entidade empregado, que é o CPF, né? Então, vai ser composta. Então, isso ocorre com as duas entidades associativas. Vamos voltar aqui ao quadro. Bom, e aqui nós temos, então, a matriz de atributos, né? A matriz de atributos, ela é feita para que a gente possa identificar, né, as chaves dentro de cada entidade. E aqui a gente não está mais falando somente das chaves primárias, a gente está falando de chaves primárias, de chaves migradas ou chaves estrangeiras, né, e de chaves compostas que compõem a chave primária. Estamos falando de todas as chaves. Então, a gente tem que a entidade projeto, né, ela terá como chave principal dela o código do projeto, né? A gente faz o quê? A gente lista aqui em linhas as entidades e em colunas todos os atributos. E vai, para cada cruzamento entidade-atributo, a gente vai definindo se ele é chave ou não e que tipo de chave ele é, tá? Então, a gente tem agora aqui a entidade empregado, cuja chave é o CPF. A gente tem a entidade atividade, cuja chave principal dela é o código da atividade. E a gente tem, por exemplo, aqui então, na entidade associativa projeto empregado, a gente tem que é uma chave migrada, né? A chave primária dela é composta por uma chave migrada, código do projeto, e uma chave migrada, CPF. Aqui está errado. Tá? E uma chave migrada, CPF, projeto empregado. Esse aqui vocês podem desconsiderar, tá? Foi uma falha. E aqui na entidade projeto empregado atividade, nós teremos uma chave migrada,
projeto, código do projeto, uma chave migrada CPF e uma chave migrada código da atividade, que são todos migrados das entidades nas quais eles são chave primária. E eles compõem a chave primária dessa entidade associativa. Bom, e aqui nós temos a visão funcional associada àquela matriz que a gente criou no slide anterior, né? Então, essa visão funcional associada à matriz que a gente criou no slide anterior, ela representa, né, a nossa entidade projeto, que a gente disse lá na fase 1, a gente disse que ela era a entidade número 1, né, e aqui tem a chave dela. Aqui temos a entidade empregado, que a gente disse lá que ela era a entidade número 2, e temos aqui a chave dela, CPF. Temos aqui a entidade atividade, que é a terceira, com o código da atividade. E temos aqui as nossas entidades associativas, projeto empregado, com a sua chave composta, né? E temos a entidade projeto empregado atividade, com a sua chave composta tripla. Bom, aqui nessa fase 4, a gente tem que definir os atributos, ou seja, a gente tem que listar todos os atributos e sair colocando eles dentro das entidades corretas, né? Então, na verdade, a gente tem poucos atributos nesse projeto, né? Nesse exemplo, mas a gente poderia colocar aqui na entidade projeto, a gente tem que ter o quê? Tem que ter o nome do projeto, né? Na entidade empregado, a gente também tem que ter o nome do empregado. Na entidade atividade, nós também teríamos que ter o nome da atividade, né? Então, são atributos que seriam pertinentes a cada uma dessas entidades, né? E na entidade projeto empregado atividade, a gente teria, finalmente, a data inicial de alocação do funcionário naquela atividade, naquele projeto, e o tempo de alocação, né? Então, esses dois atributos, a data inicial e o tempo de alocação, eles são pertinentes, eles não são pertinentes nem à atividade, nem ao projeto e nem ao empregado, eles são pertinentes ao conjunto, eles são atributos de relacionamento, são atributos deste relacionamento. Bom, então a gente vou voltar aqui para falar com vocês, com o exemplo ali da figura anterior, a gente finalizou o modelo de gerência de recursos, né, alocados em projetos, segundo o método IDEF-1X, né? E agora a gente vai ver esse mesmo exemplo segundo o modelo MER, tá? Vamos voltar aqui ao quadro. O MER, ele não prevê etapas, né? Ele não prevê uma metodologia. Então, a gente vai ter simplesmente que partir de quê? Da descrição em que a gente tem o nosso projeto e todos os campos, né? Todos os atributos, né, desse projeto, e vamos começar a criar as entidades, né? As entidades, a gente tem aquela metodologia que o professor Eugênio já passou para vocês, de que a gente tenta identificar, para identificar as entidades, a gente tenta identificar os sujeitos, né?
Então, como vocês já fizeram isso, a gente já fez isso no IDF-1X, a mesma forma que a gente usa para o IDF-1X, que é identificar os sujeitos, a gente pode usar também para o MR. Então, a gente já identificou os sujeitos lá e eu já vou aproveitar os sujeitos que a gente identificou para criar as entidades aqui. Então, a gente tem aqui uma entidade projeto, né, com a sua chave primária, número do projeto. Temos o atributo nome do projeto. A gente tem uma entidade atividade, com a chave primária que já está aqui sublinhada, código da atividade, né? E um atributo nome da atividade. E nós temos uma entidade empregado, com a sua chave primária CPF, que já está sublinhada, e o nome do empregado. Então, essas são entidades que a gente, de cara, a partir do modelo descritivo, a gente consegue inferir que elas existem, né? Mas a gente sabe que existiam os atributos data inicial e tempo de alocação, né? Então, data inicial e tempo de alocação, que estavam no nosso modelo descritivo, eles não pertencem a essas entidades diretamente. Eles são entidades de relacionamento. Relacionamento, a gente tinha visto com o professor Eugênio, que a gente consegue determinar através de verbos, né? Então, empregados estão alocados em projetos, empregados fazem atividades, né? Então, a gente pode extrair os verbos do modelo descritivo para criar relacionamentos. Então, esses atributos, data inicial e tempo de alocação, eles são atributos do relacionamento ternário, tá? Porque o MR, ele te provê isso, ele permite relações ternárias. Então, relacionamento ternário, projeto, empregado, atividade, né? Então, portanto, já que a gente viu que a gente tem relacionamentos, temos um relacionamento ternário, em que a gente tem atributos para eles e a gente tem também relações N para N entre projeto e empregado, a gente é obrigado a criar, né, segundo o MR, entidades de relacionamento, que são projeto empregado e projeto empregado atividade. São entidades de relacionamento para conseguir suprir relações N para N, né? Para conseguir suprir relações N para N, ou seja, a gente vai ter uma relação de 1 para N e outra relação de 1 para N, né? Com essas entidades. Então, a gente vai ter uma relação de 1 para N entre projeto e projeto empregado e outra relação de 1 para N entre empregado e projeto empregado, né? E nessas entidades novas que a gente criou, a chave primária dela vai ser composta, né? Assim como vocês viram no IDF-1X. Não varia porque o objetivo é o mesmo, né? Então, você vai acabar chegando no mesmo resultado final em termos de projeto físico, tá? Apenas a metodologia que é diferente. Então, na entidade projeto, empregado, atividade, nós teremos uma chave primária composta por código do projeto, CPF e código da atividade, e teremos os atributos data inicial e tempo de alocação, que são atributos de relacionamento. Bom, agora eu vou passar para vocês aqui a palavra do professor Luca e as considerações dele. Olá a todos, tudo bem? Vou tomar pouco tempo da aula do professor Krishna em função do tamanho hoje da aula e da complexidade. Muito bem, só 2 recados bastante importantes nesse momento. Primeiro, lembre-se que a próxima semana, próxima quarta-feira, então, portanto, no dia 23 de abril, nós teremos então a prova 2. Essa prova 2 vai conter questões, as 10 questões de cada uma das disciplinas,
relacionando, então, os conteúdos das aulas 4, 5, 6 e 7. E já aviso também que, então, no dia 30, a semana, então, seguinte, nós teremos a prova substitutiva. Todos podem fazer, é um direito de todos, e aconselho a todos fazerem essa prova. Também são 10 questões para cada disciplina, abrangendo os conteúdos de todas as disciplinas. Ok? Eu vou deixar agora, então, a palavra para o professor Krishna, mas antes disso eu queria só dar um recado que talvez fosse importante neste momento. Nas disciplinas do próximo módulo, portanto, o módulo 6, estarão sob a responsabilidade dos professores da Unitins. E eles devem seguir o mesmo padrão de ensino que nós trabalhamos nessas disciplinas. Ok? Mas informaremos com mais detalhes no portal educacional. Agora com vocês, professor Krishna. Bom, pessoal, agora nós vamos ao nosso segundo exemplo. Tá? Nesse segundo exemplo, nós temos uma empresa de transportes, a empresa de transportes Top, e ela provê o serviço de transportar funcionários de outras empresas de casa para o trabalho e de volta do trabalho para casa. Então, nós vamos passar aqui pelo processo do modelo descritivo, né, e assinalar todos os tópicos que são importantes nesse modelo descritivo, e a seguir vamos seguir com a metodologia do IDEF-1X, e em seguida vamos ver o MR, um pouco mais rápido, porque o MR vocês têm ele na apostila, né? O MR é o exemplo que vocês têm na apostila, e eu procurei colocar esse exemplo no IDEF-1X em algumas fases dele, tá? Eu não coloquei em todas as fases, porque esse exemplo, como ele já é maior, ficava difícil de colocar isso no PowerPoint por restrições assim de tamanho de letras, de tamanho do PowerPoint. Então eu coloquei apenas algumas fases desse exemplo no IDEF-1X. Então vamos seguir aqui de volta para o quadro. Nós temos aqui, então, no nível descritivo, que a empresa de transporte operacional de passageiros Top, ela atende a várias empresas, levando seus empregados de casa para a empresa e vice-versa, da empresa para casa. Tá? Então, isso aqui a gente está descrevendo, né, o objeto do nosso modelo. Né? No processo de levantamento de requisitos, você, que é o analista, identificou a necessidade de armazenar informações sobre os ônibus, como marca, modelo, placa, ano, data da última manutenção preventiva, etc. Então, vocês estão vendo aqui uma série de informações, né, que são necessárias de serem armazenadas. Né? E eu já deixei previamente assinalado aqui em vermelho, né, candidatos a entidades que a gente teria que sublinhar. Né? Então, esses que estão em vermelho aqui nesse texto são os que eu já identifiquei aqui que serão entidades. Então, assim, a gente tem a necessidade de armazenar informações sobre os ônibus. Né? Que informações são essas? Então, aqui a gente vai ter em seguida uma série de prováveis atributos dessa entidade ônibus. Né? Quilômetros rodados, etc. Até a última manutenção preventiva. Próxima data de revisão. Cada tipo permite um número máximo de passageiros sentados e um número máximo de passageiros em pé. Então, a gente tem aqui que tipo é um sujeito, né? E ele possivelmente é candidato a ser uma entidade porque ele é determinante e ele tem atributos, né, descritos aqui claramente, como o número máximo de passageiros, né? Atributos aqui descritos claramente. De passageiros sentados e de passageiros em pé. Né? Para cada contrato de prestação de serviços, pode haver várias linhas de ônibus. Então, a gente consegue determinar que o contrato é mais um candidato a ser entidade, que são realizadas durante o período de validade do contrato.
estas linhas de ônibus, elas possuem, olha aqui, a gente está aqui candidato à entidade, né? Nós temos que as linhas possuem código, elas possuem nome, elas possuem quilômetros percorridos, né? Forte candidato à entidade, né? Por viagem, horários, números de passageiros e os pontos de paradas com seus respectivos, ou seja, esses seus respectivos são atributos de quem? Dos pontos de parada, ou seja, o ponto de parada também, né? A parada também é uma entidade, né? E ela terá endereços e uma referência que deve realizar conforme estabelecido no contrato, que a gente já assinalou previamente. Por questões de qualidade no atendimento, criando familiaridade com os passageiros e domínio dos pontos de parada da linha, o mesmo motorista e o mesmo ônibus são usados nas mesmas linhas. Cada linha tem um motorista e ônibus considerados titulares. Aqui a gente não precisa extrair nenhuma informação muito relevante desse texto, mas ele faz parte do nosso modelo descritivo, né? A empresa TOP tem vários motoristas, sobre os quais deve ser armazenado aqui uma série de informações que a gente precisa armazenar sobre os motoristas, né? O número, o tipo da carteira de motorista, número de pontos na carteira, nome, endereço, enfim, né? E no banco de dados também deve ficar registrada a informação operacional diária correspondente ao registro de saídas. Então, a gente teve ali o nosso modelo descritivo, né? Na fase 0, 0.1, nós teremos aqui que colocar os objetivos da modelagem. Eu simplesmente aqui, eu assinalei as fases, pessoal. Uma série de coisas eu vou deixar para vocês como exercício, né? Porque a gente já fez exemplos anteriores, inclusive em aulas anteriores, isso aqui não tem nenhuma dificuldade. Vocês colocarem aqui qual é o objetivo da modelagem, né? Vocês estão modelando, né, um banco de dados para uma empresa de transporte stop, enfim, vocês podem descrever o seu objetivo de modelagem, né? O plano de modelagem que a gente vai fazer aqui também seria um plano bastante simples, feito por uma pessoa em 1 hora. A organização da equipe de projeto seria semelhante à do exemplo anterior, né, em que as 4 funções elas vão ser feitas por uma única pessoa. Em projetos muito grandes, a gente eventualmente poderia ter até diversas pessoas fazendo cada uma daquelas funções, né, diversos especialistas, diversos modeladores, um gerente, né, diversos revisores, enfim, depende do tamanho do projeto. Em projetos muito pequenos, a mesma pessoa executa todas as funções. E a parte de coleta de material fonte, que no nosso caso é o que a gente coletou no modelo descritivo, né? Bom, então nós teremos aqui as entidades 01, que vai ser a entidade contrato, né, conforme assinalado lá, e cuja definição é representar as instâncias de contrato com empresas clientes, né? Teremos a entidade 02, cujo nome é ônibus, e cuja definição é representar as instâncias dos veículos utilizados no transporte. E eu vou voltar aqui à frente para falar com vocês. Vocês, então, completem, né, para as outras entidades. Então, a gente tem outras entidades, a gente tem entidade motorista, entidade linha, entidade parada, e vocês completem seguindo essa mesma metodologia, né, de colocar o nome da entidade e uma descrição para ela. E vamos voltar aqui para a próxima transparência. Então, essas são as próximas entidades que vocês vão ter que completar, né? Motorista, linha,
tipo e parada. E na fase 2, a gente tem a definição dos relacionamentos, né? Em que a gente vai ter as entidades colocadas na vertical e na horizontal, e estamos marcando, né, as relações entre elas. Então, a gente tem relação entre contrato e linha, né, porque um contrato percorre uma determinada linha, um ônibus percorre uma determinada linha, um tipo de veículo determina qual é o ônibus, um motorista também dirige percorrendo uma determinada linha, uma linha possui pontos de parada, tudo isso a gente tirou do modelo descritivo e colocou na nossa matriz, né, de relacionamentos, né? E eu deixo para vocês o exercício de montar o diagrama IDF1X de nível de entidade a partir dessa matriz, porque agora ficou bem mais simples, né? Vocês já sabem quais são os relacionamentos que existem, já sabem quais são as entidades que existem. Nesse caso, a gente só tem relacionamentos específicos, então é tranquilo de montar o diagrama. Na fase 3.1, a gente tem o refinamento dos relacionamentos não específicos, que nesse caso a gente não vai precisar. Na fase 3.2, a gente teria a representação das visões funcionais também, que nesse exemplo ainda não tem a complexidade suficiente para que a gente precise criar visões funcionais. E na fase 3.3, a gente tem identificação dos atributos chaves, né? Então, na identificação dos atributos chaves, qual é a ideia? Eu tenho aqui em linhas as entidades colocadas, né? Contrato, ônibus, tipo, motorista, linha em parada, e em coluna eu teria todos os atributos. Como são muitos atributos, eu não tive como colocá-los todos nesse slide, porque não caberia, a letra ia ficar muito pequena. Então, eu coloquei aqui já selecionados somente os atributos que têm algum papel de chave. Mas, na realidade, você teria que colocar todos eles. Teriam muitos outros atributos aqui para o final desse quadro, né? Então, a gente tem aqui, para a entidade contrato, o número do contrato é a sua chave. Entidade ônibus, a placa do ônibus vai ser a sua chave. Mas ela também tem uma chave migrada do tipo do ônibus, né? Ou seja, um ônibus é de um determinado tipo. E esse tipo dele determina o quê? O número de lugares sentados e o número de lugares em pé. O tipo tem a chave dele. O motorista tem o número da matrícula dele, de motorista. A linha, ela tem uma chave migrada, né, com o número do contrato, uma linha ela pertence a um determinado contrato, ela tem uma chave migrada de que ônibus que está percorrendo aquela linha, ela tem uma chave migrada de que motorista que está dirigindo naquela linha, e ela tem uma chave primária, principal dela, que é o número da linha. E a parada, ela tem uma chave migrada, que faz parte da sua chave primária, que é o número da linha, e uma chave original dela, que é o número da parada. Ou seja, a chave primária da parada, ela vai ser composta, né? Ela vai ser uma chave composta pelo número da parada, mais uma chave migrada, que é o número da linha. Porque uma parada é realizada em uma determinada linha, né? O ônibus para dentro de uma linha, né? Bom, então, a partir dessa nossa matriz, né, de atributos, fica para vocês montar
né, dando continuidade. Na verdade, vocês já vão ter montado o diagrama no exercício anterior, seria colocar as chaves nesse diagrama, né? Colocar as chaves nesse diagrama, né? Continuando a montagem do diagrama. Aqui eu tenho todos os outros atributos, todos aqueles atributos que eu já listei ali, que são chaves, e muitos outros, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o nome da empresa, o endereço da empresa, data de início e data de fim do contrato, o nome da linha, a distância, número de paradas, de pontos de paradas, endereço da parada, enfim, a placa do ônibus, o ano, data da última revisão, data da próxima revisão. Eu tenho uma série de atributos aqui que eu extraí do modelo descritivo, tá? Então, a gente tem uma série de atributos ali que a gente extraiu do modelo descritivo. O que eu fiz ali? Seguindo a metodologia que foi apresentada a vocês pelo professor Eugênio, eu listei ali todos os atributos e vocês terão o trabalho de alocar esses atributos nas entidades pertinentes, nas entidades corretas, né? Isso tem que ser feito naquele diagrama que vocês já estão, né, com exercício para fazer ele. O diagrama que a gente começou, já começou o diagrama a partir dos relacionamentos. Vocês agora já devem ter colocado as chaves nesse diagrama e, em seguida, vocês vão simplesmente completar esse diagrama com os atributos pertinentes a cada entidade. E eu vou voltar aqui ao quadro. Bom, terminado esse exemplo no IDF1X, né, vocês fechando aquele diagrama, vocês vão ter terminado o exemplo no IDF1X. A gente vai ver ele como ele foi feito no MER, né? No MER, nós teremos aqui diversas entidades, né? Então, a gente tem aqui uma entidade contrato, uma entidade linha e uma entidade parada, né? Como que a gente extraiu essas entidades? Exatamente da mesma maneira que no IDF1X, né? Sublinhando os sujeitos e listando os que são candidatos à entidade, né? E no MR, você realmente, como ele não tem essa metodologia tão extensa, né? Normalmente o que se faz é já tentar, né? Você vai até de uma forma um tanto quanto empírica, assim, mas você já vai tentando colocar os atributos que você julga que pertencem a uma determinada entidade. E como que você vai acertar isso no final? No final, se você colocar um atributo errado numa entidade, você vai ver que ele não vai funcionar ali dentro quando você for normalizar, né? Então, a gente tem aqui uma entidade contrato, em que a gente tem como chave o número do contrato, e a gente tem uma série de atributos, que são empresa, endereço da empresa, data de início do contrato e data de fim do contrato, porque um contrato é feito entre a empresa de transporte top e uma empresa cliente. Temos uma entidade linha. Bom, na realidade eu estou resolvendo para vocês o exercício anterior que eu dei, né? Porque eu estou passando para vocês todos os atributos de cada entidade, mas tudo bem. Temos uma entidade linha em que eu tenho o número da linha como chave e todos os atributos, né, dessa linha, né? E a gente tem aqui, vocês têm que ver também que essa entidade linha, ela tem chaves estrangeiras das outras entidades, né? A gente tem aqui, ó, o número do contrato, ela é o quê? É uma chave estrangeira, é uma foreign key, uma FK vinda da tabela contrato. A placa do ônibus é uma chave estrangeira vinda da tabela ônibus. O número da matrícula do motorista
é uma chave estrangeira vinda da tabela de motorista, né? Como a gente já tinha visto lá naquela matriz de atributos de chaves, né? Temos uma entidade parada, em que é composta pelo número da linha mais o número da parada, é o que compõe a chave primária dela, e um atributo endereço. Temos uma entidade ônibus, né, cuja chave primária é a placa, e aqui estão os atributos dela, ano, data da revisão. Temos uma entidade, importante, temos aqui uma FK, qual é o tipo do ônibus, né, que é uma foreign key, uma chave estrangeira da entidade tipo, que determina qual é a marca, modelo, lugares em pé e lugares sentados, né. Se a gente tivesse que esses dados, né, esses atributos, marca, modelo, lugares em pé, lugares sentados, se a gente tivesse isso aqui, né, dentro da entidade ônibus, a gente estaria na segunda forma normal, mas não na terceira, né, porque a gente teria uma dependência transitiva, em que esses atributos estariam dependendo transitivamente da chave primária, estariam dependendo através do código do tipo, tá? Então, a gente colocou aqui já na terceira forma normal. Temos também aqui uma entidade motorista com o número da matrícula do motorista. E, finalmente, temos aqui o nosso modelo, né, desenhado, em que motorista é responsável por linha, um contrato percorre linha, ônibus percorre linha, parada é feita numa linha e um ônibus, um tipo, determina quem é um ônibus, né? Está aqui o nosso modelo. O IDF1X não pode variar muito disso, né? O modelo de vocês no IDF1X, ele não pode variar daquilo ali. Então, na realidade, vocês vão ver que no IDF1X vocês têm uma representação um pouco diferente, uma notação um pouco diferente na representação, mas, enfim, ele é apenas um passo para você chegar ao seu projeto físico. Então, assim, no final das contas, o resultado tem que ser o mesmo, né? O resultado tem que ser o mesmo. Então, a tua representação gráfica, num tem bolinha, no outro tem tracinho, mas vai ser muito parecido, né? E, então, eu gostaria de colocar aqui algumas considerações finais, assim, para vocês, em que a gente tem a normalização como um fator muito importante no nosso projeto de banco de dados, né? A normalização é um fator muito importante, a metodologia que vocês usam também é muito importante, né? Tanto o MR como o IDF1X, vocês vão chegar e vão escolher qual que vocês querem usar, mas ambos vão ser capazes de levar vocês a ótimos resultados, mas vocês realmente têm que seguir uma metodologia, né? É muito importante. E a parte de projeto físico também é fundamental, tá? A parte de projeto físico é fundamental. Eu agradeço aí a vocês a participação nesse curso e me despeço de vocês desejando aí que continuem os estudos e evoluam muito. Um abraço. Educom, educação superior com alta tecnologia.